Olá pessoal, eu sou o professor Evandro, esse é o Direto ao Ponto, redação do Enem, vírgula, mais um vídeo sobre o uso da vírgula, que você vai precisar tanto na sua redação do Enem. Nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre o uso da vírgula dentro da mesma frase, na frase simples. Quais são os casos que a gente utiliza a vírgula. E o primeiro caso, para ir direto ao ponto, é para separar elementos que exerçam a mesma função sintática. Por exemplo, o sujeito composto, ou os complementos, ou os adjuntos. Então, se nós tivermos elementos, sujeito composto formado por vários elementos, nós vamos separar esses elementos. Se tivermos mais de um complemento, nós vamos separar esses complementos e os adjuntos a mesma coisa, separados por vírgula, se houver mais de um. Então, trouxemos aqui um exemplo. E aqui nós temos um sujeito composto, ou seja, vários elementos formando o sujeito, todos separados por vírgula. A sua fronte, vírgula, a sua boca, vírgula, o seu riso, vírgula, as suas lágrimas, vírgula, enchem-lhe a voz de formas e cores. Então, todos esses elementos formando o sujeito composto são separados por vírgula. Então, aqui, para separar elementos que exerçam a mesma função sintática. No caso, esses elementos estão funcionando como sujeito para essa oração. E aí, todos foram separados por vírgula. Outro caso é quando esses elementos se repetem e não havendo a conjunção e, ou e nem, nós vamos separá-los por vírgula, obviamente, como o caso anterior, né? Que não tem nem o e, nem o ou e nem o nem. Aí nós utilizamos a vírgula para separar esses elementos repetidos. Agora, quando aparece a conjunção e, ou e nem, e essas conjunções são repetidas também, ou por um efeito de expressão que o autor preferiu, a gente também vai utilizar a vírgula para separar esses elementos repetidos, como no caso aqui, ó, foram perseguidos por água, vírgula, ou terra, ou campos, ou floresta. Então, todos os elementos foi utilizado o ou, aqui a conjunção ou, e aí nós separamos por conta da repetição dessa conjunção. Então, a gente usou repetidamente a conjunção ou, e nem, nós vamos separar esses elementos também com vírgula. Porque você sabe, quando a gente usa uma conjunção e, ou e nem de forma simples na oração, nas orações coordenadas aditivas, aí nós não vamos precisar usar vírgula. Mas quando você repete esses elementos, você vai utilizar a vírgula. Outra coisa do uso da vírgula dentro da mesma oração é para isolar o aposto. O que é o aposto? O aposto é aquele termo, aquele elemento que serve para explicar um outro elemento na frase. Aí esse elemento explicativo, como todo elemento explicativo dentro de uma frase, geralmente nós separamos com duas vírgulas. É o caso aqui, ó. Maria, sujeito. A secretária é o aposto, que é uma explicação para quem é a Maria estava feliz. Então, essa explicação é um termo acessório, aí nós vamos separar essa explicação por duas vírgulas. Esse é um aposto, que é um termo que explica um outro termo. No caso, está explicando quem é Maria, por isso nós separamos por duas vírgulas. Então, termos explicativos apostos dentro da oração simples, separado com duas vírgulas. Outra coisa, para isolar o adjunto adverbial quando ele vier antes, ele mudar de ordem, porque geralmente o adjunto adverbial, ele vem ao final da oração. Quando ele vem no começo, nós separamos por vírgula. E aqui uma parte.
Essa separação, ela vai ocorrer dependendo aí das suas intenções expressivas e também do tamanho do próprio advérbio. Se for um advérbio simples, uma adjunta adverbial simples, formado por uma palavra só, geralmente a gente nem utiliza a vírgula. Aí fica uma questão opcional. Então, aqui, ó, no caso, lá fora, eu separei com vírgula porque é o adjunto adverbial que deveria vir aqui no final da frase. A chuva despenhou-se, despencou, caiu vorazmente lá fora, que deveria vir aqui. Como eu antecipei o lá fora, então lá fora, vírgula, a chuva despenhou-se. Agora, o que eu estava dizendo é que este advérbio, esse adjunto adverbial, se ele é pequeno, se ele é simples, se ele é formado por uma palavra só, aí é opcional a vírgula. É o caso aqui, ó. A frase seria, ó, levaram Maria para casa depois, né? O advérbio deveria aparecer aqui. Como nós antecipamos, a gente pode tanto, nesse caso, separar usando a vírgula aqui, ou deixar sem a vírgula por se tratar de um advérbio pequeno. Ele veio antecipado, mas ele é pequeno, e aí geralmente as pessoas optam por não usar a vírgula nesse caso. Mas se você quiser dar mais efeito expressivo no seu texto, ponha a vírgula, porque a regra também pede o uso da vírgula. Ok? Então, complicado, né? Mas você vai decidir nesse caso aqui. É uma opção de cada um. Para isolar elementos repetidos. Então, nós temos um elemento, uma palavra que a gente vai repetir. Essa palavra nós vamos separar por vírgula. Então, ó, nada, vírgula. Nada do que dizia era verdade. Eu usei a vírgula porque eu repeti os elementos. Aí, quando nós repetimos elementos, nós separamos com vírgula. Outra coisa do uso da vírgula, que é o último caso aqui dentro da mesma oração, é para separar o nome do lugar numa datação. Geralmente em correspondências, em documentos que a gente precisa colocar local e data, nós vamos separar o local da data. Então, Salvador, vírgula, 30 de março de 2017. Então, esses usos da vírgula desse vídeo são usos da vírgula dentro da mesma oração. Mas o mais complexo, às vezes, no uso da vírgula é quando nós precisamos usá-la dentro das orações coordenadas e dentro, principalmente, das orações subordinadas. Como usar, quando usar. Quer saber disso? Aperta o sininho, se inscreve no canal e continua vendo os vídeos aí sobre o uso da vírgula para a sua redação do Enem. E continue estudando, é isso aí.